O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Boa noite, eu sou o Martim Madeira, vamos ao Jornal da Meia-Noite. Hoje, 2 incêndios se flagraram e os 2 já estão resolvidos. Um fogo na região do Porto, numa zona de mato em Valongo, que mobilizou mais de 160 bombeiros, 48 veículos e 2 meios aéreos. Já o outro incêndio no Algarve, em Alcontim, também já está resolvido, é o que nos garante o comandante subregional da zona do Algarve, Rui Fernandes. Passamos para a política nacional. Morreu o antigo primeiro-ministro do PSD, Carlos Brito. O PSD anunciou há momentos, em comunicado, a morte do antigo dirigente social-democrata, que foi ministro da Defesa no segundo governo social-democrata, liderado por Cavaco Silva. Carlos Brito, que nasceu no dia 19 de novembro de 1935, morreu aos 90 anos. O Chega recebeu luz verde do Presidente da Assembleia da República para agendar a repreciação do decreto sobre a perda da nacionalidade. Um diploma que foi chumbado pelo Tribunal Constitucional, que tinha sido aprovado por todos os partidos da direita, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e também o CDS. Mas segundo o partido, liderado por André Ventura, José Pedro Aguiar Branco enviou um despacho na passada sexta-feira, a permitir o agendamento do debate sobre a reapreciação do decreto que cria a pena acessória da perda da nacionalidade e que quer também alterar o Código Penal. Poderá ser feito na próxima reunião da Conferência de Líderes. Logo no dia em que o decreto foi considerado inconstitucional, o Presidente do Chega desafiou a maioria da direita a confirmá-lo no Parlamento. Mas PSD e Iniciativa Liberal recusaram seguir esse caminho de uma ruptura institucional com o Palácio Raton. André Ventura afirmou que a decisão pela inconstitucionalidade do decreto apresentou uma derrota e disse ter visto o acórdão do Tribunal Constitucional como total estupefação. O tema vai agora ser novamente discutido na Assembleia da República. Ainda na política nacional, o secretário-geral do PCP acusa o governo de querer apertar a vida dos mais pobres com a criação da prestação social única. Ora, o governo aprovou na sexta-feira um novo sistema de aprovação de prestações sociais, a prestação social única, que abrange 13 apoios sociais não contributivos e cujos beneficiários poderão ter de fazer até 15 horas de trabalho social por semana. Num discurso na Assembleia da Organização Regional de Évora, durante esta noite, Paulo Raimundo afirma que esta proposta do governo reflete uma falta de coragem para enfrentar o que diz ser os mais poderosos. Declarações de Paulo Raimundo numa Assembleia da Organização Regional de Évora, num discurso aqui a criticar a criação da nova prestação social única. Vamos ao estado das filas nos aeroportos. A PSP deu um ponto de situação sobre os controlos dos aeroportos nacionais. Os dados são até às 3 da tarde de hoje. Através de um comunicado, a Polícia de Segurança Pública revela que fez até esta hora o controle de fronteiriço de cerca de 52 mil passageiros e aplicou 16 medidas cautelares para diminuir as filas para cumprir as regras do espaço Schengen. De acordo com os números da PSP, foram realizadas 56 interseções que apenas ocorrem para os agentes verificarem os documentos ou apurarem a legalidade do passageiro no país. Quanto aos tempos de espera, no aeroporto Humberto Delgado até às 3 da tarde a espera foi de 32 minutos nas chegadas e 14 minutos nas partidas. Já no Sá Carneiro, no Porto, as chegadas tiveram quase 1 hora e as partidas cerca de meia hora. Em Faro, no aeroporto Gago Coutinho, os passageiros esperaram 30 minutos nas chegadas e 35 nas partidas. A PSP explica também que para diminuir as filas de espera dos passageiros fora do espaço Schengen foi decidido um reforço de meios humanos e técnicos e no controle de fronteiras no aeroporto Humberto Delgado, que entrou em funcionamento na passada sexta-feira. Passamos para a saúde. O infecciologista Fernando Maltês explica que as novas diretrizes da DGS para o vírus ébola são normais e servem para
prevenção. A Direção-Geral de Saúde atualizou hoje os procedimentos hospitalares para casos suspeitos de ébola, indicou alguns hospitais de referência para possíveis casos deste vírus. Carri Cabral e Dona Estefânia em Lisboa e o São João no Porto. O infeccionologista Fernando Maltês, em entrevista à Rádio Observador, diz que a nota publicada pela Direção-Geral de Saúde serve para haver uma maior preocupação dos hospitais. O alerta tem fundamentalmente o objetivo de estes centros estarem preparados no que diz respeito a recursos humanos, no que diz respeito a recursos técnicos, a fazerem treinos na utilização de equipamentos de proteção individual. Estamos a lidar com uma doença para a qual não existe terapêutica eficaz, para a qual não existe uma vacina eficaz e, portanto, temos que tomar medidas de suporte e medidas de isolamento adequadas. Portanto, as normas da Direção-Geral de Saúde são também uma chamada de atenção para essa necessidade. Portanto, não há motivos para alarmismos. Também na entrevista, Fernando Maltês descarta que a ébola se torne numa pandemia. A nota divulgada hoje pela Direção-Geral da Saúde dá conta também de alguns dos sintomas aos quais a população deve estar atenta, caso tenha estado em áreas com circulação deste vírus. Febre acima dos 38 graus, vômitos, diarreias, dor abdominal e hemorragias são alguns dos sintomas a estar atento. Vamos agora ao internacional. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão diz que até as negociações finalizarem, tudo o resto é especulação. Afirmações de Abbas Araghchi à agência de notícias iraniana IRNA. Diz o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano que o diálogo e as trocas de mensagens entre os países estão de facto a acontecer. Explica, no entanto, que ainda não é possível julgar nada até que se chegue a uma conclusão clara. Diz que por agora a especulação criada não deve ser tomada de forma séria. Relembrar que Donald Trump, durante o dia de hoje, disse que um acordo estava cada vez mais perto. Os jogadores do PSG foram hoje recebidos nos Campos Elíseos pelo presidente francês Emmanuel Macron, mas ontem foi uma noite de muitos desacatos em França. Um tema que foi abordado por Emmanuel Macron, que considera que estes episódios, que eram para ser de celebração, são inaceitáveis. Dezenas de episódios violentos inaceitáveis em Paris e em outras cidades ocorreram durante uma boa parte da noite. Eu quero agradecer ao Ministro do Interior, à polícia e a toda a equipa que se mobilizou em Paris e em muitas cidades contra o que é inqualificável. Eu quero agradecer a todas as forças de segurança. É evidente que as pessoas que foram afetadas, as vítimas, as pessoas que foram magoadas, isso não é futebol, isso não é desporto. Relembrar que um homem morreu na madrugada de hoje ao chocar com uma moto em blocos de betão colocados pela polícia a propósito dos festejos. A vítima era um jovem na casa dos 20 anos. A Procuradoria de Paris acrescenta que um outro jovem, também no âmbito das celebrações, foi esfaqueado com gravidade. É um dos 8 feridos graves dos mais de 200 que resultaram das celebrações de ontem à noite. Já no que toca a detenções, a polícia francesa realizou 300 só em Paris, 800 em todo o território gaulês, um aumento de mais de 30% face às detenções feitas no ano passado, igualmente nos festejos do PSG, quando também venceu a Liga dos Campeões. O ministro francês do Interior, Laurent Nunez, considera que a situação em geral esteve controlada e expressou gratidão pela atuação da polícia sempre que houve distúrbios. O PSG é bicampeão europeu, conquistou ontem a Liga dos Campeões nas grandes penalidades frente ao Arsenal. Daqui a umas horas é conhecido o novo presidente da Colômbia. As urnas de eleição presidencial da Colômbia fecharam há uns momentos e os votos estão ainda a ser contados. Na linha da frente da corrida presidencial colombiana estão Iván Cepeda, da ala da esquerda, sucessor do atual presidente Gustavo Petro. Abelardo de la Espriella, da extrema-direita, é admirador também de Donald Trump. E Paloma Valencia, a representante do Centro Democrático. O resultado desta eleição poderá redefinir com que país a Colômbia se vai alinhar no panorama internacional e como o governo pretende combater os cartéis de drogas no contexto de atual crescente violência no país. Resultados vão ser conhecidos daqui a pouco, também, que já não serão dados por mim. Notícia de fecho neste jornal da meia-noite. A informação está de regresso à meia-noite e meia, com a edição já do Ricardo Lopes. Portanto, uma boa noite e já agora também feliz Dia da Criança.